Então, galerinha, bom dia novamente, tá? Vamos começar aqui a nossa correção da atividade, tá? A nossa questão 1, pessoal, ela é uma questão sobre ordem de grandeza. Eu vou colocar aqui ela para vocês, tá? Nossa questão 1 da prova, ela era sobre ordem de grandeza. O que é que essa questão diz, né? Vamos lá. Ela diz assim, ó, há um tempo atrás, o Maracanã era considerado o maior estádio do mundo, chegando a um público recorde de de 199.584 pessoas na final da Copa de 1950, entre Brasil e Uruguai, certo? O áudio está baixo, tá? Espera aí, vou tentar falar aqui um pouquinho mais alto. E agora, tá bacana aí o áudio? Pra mim tá dando certo escutar. Pronto, eu estou falando aqui um pouquinho mais alto para ver se dá certo para vocês me ouvirem, tá? E aí, galera, continuando aqui, né, a leitura da questão. Aqui a fonte dessa notícia, e aqui diz assim, ó, em notação científica, bem aqui, ó, em notação científica, o número de pessoas presentes na final é representado por 1,99584 vezes 10 elevado a 5. Dentre, né, eu só permitir que alguém entrar, permitir, e aí a pergunta diz assim, determine a ordem de grandeza desse público. Galerinha, determinar a ordem de grandeza, você vai dar uma estimativa na forma de potência de 10, certo? E como é que funciona? Como é que nós vamos fazer para dar essa estimativa? É o seguinte, o número que nós temos é esse, 1,99584 vezes 10 elevado a 5. Esse é o número que a gente tem. E aí, como é que nós vamos fazer para dar a ordem de grandeza? Deixa eu pegar aqui uma canetinha de outra cor. Azul. Para dar a ordem de grandeza, pessoal, você vai olhar para esse número que está multiplicando a potência de 10, né? Está aqui a potência de base 10, tá vendo? Esse número aqui ó, é o que a gente vai ter que olhar para ele. Você vai ver se ele é maior, certo? Maior ou menor do que a raiz de 10. Quem é a raiz de 10? 3,16 aproximadamente. E aí, pessoal, para vocês, esse número 1,99 e aí, tarará, ele é maior ou menor que raiz de 10? Menor, né? Justamente, se ele é menor do que raiz de 10, pessoal, é só você fazer o seguinte. Se o número for menor, a ordem de grandeza vai ser esse cara que está aqui, ó, essa potência de base 10. Então, ó, a resposta, a ordem de grandeza é igual a 10 elevado a 5, ok? A ordem de grandeza desse público é 10 elevado a 5, beleza? Tranquilo aí? Deu para entender? Ah, professor, e se o número fosse maior, né? Você viu aqui que ele é menor, né? Olha, esse número aqui, ele é menor que raiz de 10, né? Ou seja, 3,16. Então, a ordem de grandeza dele vai ser 10 elevado a 5, o mesmo que está aqui, tá? Mas se não fosse menor, se ele fosse maior? Se ele fosse maior, galerinha, a ordem de grandeza é só você pegar essa potência, que 10 elevado a 5, né? E aí você somaria mais um no expoente. Somente somar mais um no expoente, se o número, né, que a gente olhou, for maior do que 10 elevado, ou do que raiz de 10, do que 3,16. Então, nessa questão, a resposta correta é a letra C de cascudo, tá? A letra C de cascudo, que é 10 elevado a 5, que é a nossa resposta. A ordem de grandeza desse público é 10 elevado a 5, ok? E aí, ó, vamos lá, continuar. Vamos para a questão 2, tá? A questão 2, pessoal, ela é sobre notação científica. Ela diz assim, ó,
Um astrônomo está fazendo um estudo sobre o Sol, a estrela central do sistema solar. Todos os outros corpos do sistema solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeiras, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. Em um eventual cálculo, tá? Faltou um acentozinho aqui, perdão, tá bom? Em um eventual cálculo, deixa eu botar aqui o acento, usando a medida do raio do Sol, que é de 695.700, olha aí, ó, 695 bilhões, não, milhões e 700 mil metros. Esse astrônomo escreveu essa notação, essa medida, né, em notação que científica, obtendo o quê? Olha aí, ó. Resumindo, o que a questão quer, pessoal, é saber como é esse valor em notação científica, né? Como é que nós vamos pegar esse valor aqui, ó? 695 milhões 700 mil metros e escrever em notação científica? É o seguinte, pessoal. Quando você vai escrever esse número em notação científica, se eu colocar ele aqui, peraí, 6.000, olha aí, 695 milhões 700 mil metros, né? Para escrever esse número em notação científica, pessoal, você não vai mudar o número, você não vai alterar o valor que está aqui, vai continuar o mesmo valor, mas você vai reescrever ele de maneira diferente. Como? É o seguinte, a vírgula está bem aqui, ó, no final. Ela não está escrita, tá? Mas faz parte. Ela está bem aqui no final. E aí você vai voltar ela para a esquerda, nesse caso. Você vai voltar, ó. Quantas casas? Você vai voltar até chegar aqui, ó, entre o 6 e o 9, tá? Quando você voltar entre o 6 e o 9, olha como é que ficou. Você vai colocar assim, ó, 6,957. Esse monte de zero que está aqui não precisa repetir. E aí você vai colocar vezes 10 elevado a um expoente. Esse expoente depende da quantidade de casas que você se moveu, tá? Se vocês contarem aqui, pessoal, olha aí, vamos contar quantas casas a gente teve que mover a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então aqui, ó, seria 6,97, não, 957 vezes 10 elevado a 8, tá? Deixa eu botar aqui a canetinha azul, que eu peguei e foi vermelho de novo. Vezes 10 elevado a 8. O expoente é 8. Positivo, por quê? Porque nossa vírgula, ela caminhou para a esquerda, tá? Se a vírgula for para a esquerda, a gente coloca o expoente positivo. Se a vírgula for para a direita, nós vamos colocar o expoente negativo. Tranquilo? Feito um grilo aí? Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida agora. A Ludmila falou assim, vai ficar 6,957 vezes 10 elevado a 8. Isso mesmo, Ludmila, você acertou, viu? Eu quero só que vocês se lembrem, tá? Que se a vírgula, tá, for para direita, tá? For para a direita, o expoente, ele é positivo, tá? E se a vírgula caminhar para a esquerda, o expoente, ele é negativo. Tá? Tudo bem aí? Sobre isso aí, tá? Tá pacífico entre vocês aí? Para a direita? Ok, vamos ver aqui uma pergunta que o Railson fez. Professor, se o número for maior... Aqui está uma resposta segundo o YouTube. Se o número for maior que a raiz de 10, não era para adicionar mais um no expoente? Railson, Ana Cíntia falou que eu troquei. Deixa eu ver aqui o que eu vi aqui. Ó, vamos lá, galera, deixa eu explicar para vocês. Essa regrazinha aí de o número se for maior que raiz de 10 é para ordem de grandeza, tá? Para ordem de grandeza.
E se o caso aqui for notação científica, nós não vamos precisar nos preocupar se ele é maior ou menor que raiz de 10, tá bom, Railson? Ok? Na ordem de grandeza, é isso que você falou, tá? E a menina que falou, a Ana Cindy, falou que eu troquei. Deixa eu olhar aqui, se eu tiver trocado, eu vou já consertar, tá? Perdão. Para a direita. Ah, verdade, viu? Perdão. Oh, ainda bem que eu estou com os alunos aqui ligados, ó. Que bom. Eu troquei aqui, tá, pessoal? Eu errei, tá? Obrigado aí por ter me lembrado. Eu troquei, ó. Vocês viram aqui, ó. Nessa questão aqui que a gente fez, você observou que o expoente, ele voltou, né? Aliás, o expoente não. A nossa vírgula, tá? Ela voltou para a esquerda. Então, para a esquerda, o expoente fica positivo, tá? E se for para a direita, tá? O expoente ele é negativo, tá? Foi um erro meu, eu acabei de trocar sem querer, tá? Bem aqui, ó, lembra? Se a vírgula, que está lá no final, ó, tá vendo? Se ela voltar, né? Se ela vier aqui para a esquerda, o expoente ele é o quê? Ele é positivo. E se ela for para a direita, o expoente é negativo. Para a esquerda é positivo, para a direita é negativo. Então, por isso aqui ficou 6,957 vezes 10 elevado a 8. Nossa resposta correta, a letra A de amor, né? A de amora. Vamos ver aqui se alguém perguntou alguma coisa mais, tem alguma dúvida? Ana Cíntia, realmente correta, viu? A esquerda, né? É positivo, para a direita é negativo, ok? Próxima questão, tá? Nossa próxima questão, galerinha, é muito fácil, tá? Olha o que ela diz aí, ó. A distância entre Jijoca de Jericoacoara, eita, quase não é bom passear em Jijoca, até Sobral, né? É de aproximadamente 165 quilômetros. Olha aí, ó, essa é a distância fornecida, tá? 165 quilômetros. É a distância entre Jijoca e Sobral. E a pergunta é, essa distância é representada em centímetros. Cuidado, tá? Não é para transformar em metros, é para transformar em centímetros. E aí você lembra que 165 quilômetros, né? Ele tem, digamos assim, cada quilômetro é 1.000 metros. Então eu pegaria e multiplicaria por 1.000 se fosse para transformar em metros. Mas não é para transformar em metros, é para transformar em centímetros. E aí ficou um pouquinho mais difícil do que se fosse para transformar em metros. Mas como é que você faz? É simples, você vai lembrar daquela frase. K, H, da, e aí você bota D, cima do muro, né? Essa frase aí vocês se lembram, né? Vocês estão lembrados. Justamente, essa frase de novo, ela vai ajudar muito vocês em muitos casos. E aí você coloca aqui, ó, bem no meio você coloca um M de metro e sai colocando um M em todo mundo. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, e aí decímetro, centímetro e aqui milímetro. E aí você vai lembrar, você tem aqui, ó, 165 quilômetros. Quer transformar em quê? Em centímetro. Tem que vir até aqui, né? Então você vai colocar o seguinte, ó, outra maneirazinha fácil, você vai colocar um zero aqui, ó. Como é para a direita, né? Você coloca só um zero em todos até chegar em centímetros. Ficou o quê? Ficou 165, e aí tem quantos zeros? 5 zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Resultado, 16.500.000 centímetros. Resposta correta, a letra D, de dedada no olho, tá? Dedada no olho, D de dado, D de dedada no olho, tá? É só isso, viu como é moleza? Não é difícil, não. Essa frasezinha, pessoal, ela é um pouco esquisita, mas vai ajudar vocês em muitas situações, tá? Vamos agora para a nossa quarta questão, tá? Ela também envolve aquela regrazinha que nós acabamos de fazer, né? Acabamos de fazer uma questão bem interessante que vai ajudar aqui nessa questão 4.
Olha o que a questão 4 diz. Uma moeda de 5 centavos tem um diâmetro aproximadamente de 22 milímetros. Olha aí, ó, o diâmetro é 22 milímetros. Que valores abaixo representa esse diâmetro em metros, tá? Eu tenho que descobrir quanto equivale 22 milímetros em metros. Primeiro você vai fazer o quê? Você vai colocar K, H, D, e aí deixa um espaço, e aí D, cima do muro. Como aqui a questão não é de medida, de comprimento, então nós vamos botar o M aqui. E aí ficou o quê? Ficou 1 metro, né? E aí você vai colocar o M em todos os demais valores, né? Todos os demais itens que você colocou. Ficou aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e aqui por último, milímetro, né? E a resposta vem aqui, ó. Você tem 22 milímetros. Você quer saber isso em metros? Olha aí, ó, em metros, bem aqui, ó. Bem aqui, né? Quantos metros vale 22 milímetros? E aí você vai fazer o seguinte, você tem 22 milímetros, vou colocar aqui escrito. Para transformar esse metro, você vai observar, ó, deixa eu colocar aqui a canetinha de outra cor, né? Vermelha. Observa, 22. Para chegar em metro, eu vou pular 1, 2, 3. 22 milímetros. Para chegar em metro, eu pulo 3 casas. Como é para a esquerda, eu vou dividir por 10 em cada uma. Tá? Divido por 10 aqui, para a esquerda, né? Divido por 10. E aí, como é que vai ficar? Você vai pegar o seguinte, você vai fazer esse 22, vai pegar o 22, como é para a esquerda, você vai dividir, né? E aí você dividir por 10 3 vezes. Ou então você pode fazer o quê? Você pode botar o 1, como é 3 pulinhos, né? Como é 3 vezes, você vai colocar 3, 0, que é a mesma coisa. E aí 22 dividido por 1000, galerinha, vai dar 0,2, aliás, 0,022, tá? E aqui se coloca m de metros. Então a resposta correta seria essa, né? Ó, 0,022 metros. Mas, professor, esse número aí não tem nas respostas, professor. Que bagulho foi esse? Que coisa é essa que você está fazendo aí? Ah, galerinha, observa aqui. Nas respostas, todo mundo está em notação científica. Todo mundo está em notação científica. Então, é só transformar esse número em notação científica. Como é que eu faço isso? Ó, deixa eu pegar aqui de novo a canetinha vermelha. E você vai olhar. A sua vírgula não está bem aqui, ó. Tá vendo? Você vai avançar ela até ficar entre o 2 e o 2, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar 2,2 vezes 10. Quantas casas nossa vírgula se moveu? 2. 2 casas para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então, é negativo. Então, é menos 2. Resposta correta, né? Ó. A resposta vai ser 2,2 vezes 10 elevado a menos 2. A letra B de Benedito, né? Meu nome é Benedito Jackson, tá? Por isso eu falei B de Benedito. Deu para entender aí? Banana não. Banana Sama, né? Não entendeu, né? Algumas não entenderam. Então vamos lá. Alguma pergunta aqui perguntou assim que eu adicionei um zero, né? Eu acrescentei um zero. Olha aqui o porquê que eu acrescentei o zero. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 22. Quando eu divido por 1000, a minha vírgula que está lá no final, ela tem que voltar 3 casas. Então, ó, ela vai voltar aqui 1, 2, né? Bem aqui é a segunda casa. Só que não tem mais nada aqui, então eu completo com 0. E aí, ó, ficou 3 casas. E aí eu coloco a vírgula. E antes da vírgula tem que ser sempre um 0 bem aqui, ó. 0, e aí 0, 2, 2. Tá bom? Recapitulando, foi o que eu fiz. Eu tenho aqui 22 centímetros. Ou, perdão, 22 milímetros. Eu quero transformar isso em metros. Nós observamos que nós vamos dar 3 pulinhos para a esquerda. Então, para transformar milímetros, tá? Milímetros, se eu só consertar aqui, tá? Milímetros
em metros, eu vou pegar o 22, tá aqui, ó, 22, e vou dividir, tá vendo? Para a esquerda, nós vamos dividir. Como foi 3 por linha, nós vamos dividir por 1 e 3, 0, tá? Vamos dividir por 1.000, então. 22 dividido por 1.000 vai dar 0,022, e aqui nós vamos colocar um M de metro. Essa é a resposta em metro, tá vendo? Isso aqui já é a resposta em metros. Só que se nós formos olhar aqui nas opções, todas as opções estão em notação científica. Então, nós vamos pegar esse valorzinho aqui, ó, tá vendo? Esse 0,022 metros e transformar em notação científica. Ora, para transformar em notação científica, nós vamos empurrar a vírgula que está bem aqui, ó, entre esses dois zeros, até chegar aqui, ó, entre esses 2 e 2. E aí ficou 2,2 vezes 10. Como a vírgula caminhou 2 casas, né, para a direita, então é menos 2, tá? Se ela tivesse caminhado 3 casas para a direita, seria menos 3. Morou? Morou aí, galera? Deu para entender aí a parada? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Ó, quem tiver com áudio ruim, eu estou tentando aqui falar no mais alto possível, né? Se for todo mundo, vocês me dão um toque aí, entendeu? Falem aí. Se for todo mundo que tiver com áudio ruim, vocês me digam aí que eu organizo aqui a jeito, tá? Vamos lá para a nossa última questão. A última questão, olha aí, ó. Quantos segundos há em 4 horas e meia? Essa daqui, galerinha, é fácil, né? Não é tão difícil assim, né? Quer saber quantos segundos, tá? Dura 4 horas e meia. Galera, você lembra, tá? Para transformar de horas para minuto, a gente multiplica, né? Por 60. E aí, depois de minuto para segundo, nós vamos multiplicar de novo por 60, porque 1 hora é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. E aí, como é que a gente vai fazer? Nós temos 4 horas e meia. 4 horas e meia. Você vai fazer o seguinte, ó, eu vou fazer dessa maneira, mas pode ter outra maneira de se fazer também. Ó. Meia hora é quantos minutos? 30 minutos, né? Só que 4 horas inteira é quantos minutos? Então, eu vou pegar 4 vezes 60. Você pega 4 vezes 6 dá o quê? 24. Esse zero aqui, você não usou, você vai repetir aqui na frente. Então, ficou 240 o quê? Minutos, não é isso? 240 minutos, só que aí eu vou somar esse 240 com esse 30 minutos, porque aqui é 4 horas com mais meia, mais 30 minutos. Se eu somar aqui, vai dar o quê? Vai dar 0, 4 e 3 dá 7, baixo 2, ficou 270 minutos. E agora, turminha bonita, para transformar de minuto em segundo, o que é que nós vamos fazer? Né? Porque a questão quer saber em segundo. Então, minuto para segundo, você vai multiplicar de novo, né? Vai pegar 270 e vai multiplicar por 60, né? E aí vai dar igual a quanto? Você faz assim, ó. 6 vezes 27. Bora ver quanto é que dá? 6 vezes 7 dá 42, boto 2, vai o 4. 6 vezes 2 dá 12, 12 com 4 dá 16, né? É isso? 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Então, dá 162. Então, vamos botar aqui, ó. 162. Esses dois zeros aqui, ó, que você não usou, você vai repetir aqui na frente. Então, dá o quê? 16.200 segundos. Essa daqui, gente, ó, é a nossa resposta, tá? Nossa resposta é... Tá? 16.200 segundos. A letra C de cascudo, ok? Eu acho que essa questão eu acertei, mas eu não tenho certeza. Pronto. Ó, galerinha, vocês fizeram essa questão aí e as outras 4, tá? E aí eu peço a vocês o seguinte, deu alguma coisa errada, você vai lá e corrige, vê o que é que você errou. Se ainda tiver dúvida, é só entrar em contato comigo, perguntar, professor, por que que isso aqui é desse jeito nessa questão?
Poderia ser de outra maneira? Aí nós podemos tirar dúvida e resolver isso tranquilamente, tá? Então, ó, encerrarei a nossa gravação aqui, tá? A correção da nossa aula será somente isso, mas eu